Então, para falar em cuidado, a gente vai falar agora sobre a saúde da mulher. A endometriose é uma das principais causas de infertilidade e acomete mais de 7 milhões de brasileiras. O que preocupa é que, em média, as mulheres só procuram ajuda médica depois de 10 anos dos primeiros sintomas. E para responder às suas dúvidas sobre a saúde da mulher, eu converso agora via Skype com o ginecologista e obstetra, Dr. Fabiano Serra. Seja muito bem-vindo ao Santa Receita. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Eviane. Tudo bem? Tudo ótimo por aqui e por aí. Como está? Tudo tranquilo. Um tempo friozinho por aqui em São Paulo, mas correndo super bem. Está trabalhando bastante, doutor? Tô inclusive no consultório hoje. Tive uns atendimentos até agora há pouco. E agora estou dedicado a vocês aqui. Ai, muito obrigada, viu? Em relação aos atendimentos, as mulheres têm realmente voltado a se cuidar ou ainda estão um pouco medrosas por causa da pandemia? Fabiane, ainda não tem aquelas consultas ginecológicas frequentes. O que a gente tem atendido mais com frequência são os pré-natais, as consultas pré-natais, e também alguma urgência ginecológica que eventualmente apareça. Mas normalmente consultas de rotina ainda não estão sendo realizadas, não. Bem, de uma certa forma é positivo, né, doutor? Porque quer dizer que as pessoas estão se cuidando, estão evitando ir ao médico, se não precisam ir, mas se precisam, devem recorrer sempre ao médico. Sem dúvida, Biane. E uma coisa que é bacana é que agora a gente foi permitido o atendimento via telemedicina durante essa pandemia. Então, muitos dos atendimentos, às vezes alguma coisa que seja orientação, a gente consegue fazer via plataformas digitais também, a gente consegue conversar com as nossas pacientes. Então, se você tem dúvida em casa, né, você tem o seu médico, ele pode fazer isso, não fique com a dúvida, esclareça, porque é isso que a gente vai fazer agora, viu, doutor? Eu já vou começar com pergunta, pode? Vamos lá. Então, vamos lá, eu já vou começar com a primeira aqui, ó. Boa tarde, doutor. Eu tenho 51 anos e já faz um ano que eu não fico menstruada. Será que eu já estou na menopausa? Eu não uso anticoncepcional nenhum. Gostaria de saber se tenho o risco de engravidar. Obrigada, é a Cris que faz essa pergunta. Oi, Cris. É muito provável que você já esteja realmente na menopausa. Na verdade, só para você entender, Cris, menopausa é um diagnóstico que a gente faz retrospectivo. O que isso significa? Um ano após a última menstruação, a gente vai falar que aquela última menstruação sua foi a menopausa. Então, provavelmente, se você tiver um ano exato aí em relação a isso, a gente vai considerar que você já está na menopausa, sim, tá? Um período que a gente chama de climatério. Então, já fica atenta aí, Cris. A gente tem mais uma aqui da Anelissa Diniz. Boa tarde, eu tenho corrimentos, mas sempre faço exames de urina de rotina e não dá nada. Já tive HPV, operei e estou curada. Pode ter alguma ligação? Obrigada, ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Anelissa Diniz, doutor. Oi, Anelissa. Em geral, o HPV não tem essa relação com corrimentos, tá? O HPV só vai produzir corrimentos se ele tiver uma lesão grave, se ele tiver uma lesão, por exemplo, de um câncer de colo do útero, alguma coisa nesse sentido. Como você já está curada e tratada do HPV, seus corrimentos provavelmente não têm relação a isso, mas os corrimentos em si valem uma avaliação do seu ginecologista, sem dúvida nenhuma. Não é algo normal, né, doutor? Abiane, normal, existe um corrimento que a gente chama de corrimento fisiológico, que seria aquele corrimento que é natural da mulher, que geralmente é clarinho ou de um aspecto um pouquinho mais brancacento, que não tem cheiro, né, que não causa nenhum prurido, que seria coceira, que não causa nenhum sintoma. E existe aquele corrimento que a gente chama de corrimento patológico, que é geralmente aquele que vem associado a algum sintoma, como coceira, ou que tem associação com algum cheiro ruim, por exemplo. Então é bom sempre a gente ficar bem atento. Vamos para a próxima. É da Juliana. Ela fala, boa tarde, tenho 35 anos, não tenho filhos e tomo anticoncepcional de uso contínuo há uns 8 anos, mais ou menos, devido às fortes crises que ela tem de enxaqueca. Vem funcionando bem. Eu terei dificuldades em engravidar devido a não menstruar mensalmente? Ela é de Caxias do Sul e agradece. Juliana, doutor. Oi, Juliana. Considerando a sua pergunta, as mulheres geralmente têm muita preocupação em relação a isso, né? Poxa, eu não menstruo mais, será que eu vou ter dificuldade para engravidar na hora que eu parar a pílula? Em geral, a nossa resposta é não, Juliana. Tem mulheres que voltam a ciclar quase que de imediato. Então, 1 a 2 meses depois da parada da pílula, a fertilidade volta ao normal. Então, é óbvio, existem mulheres que naturalmente têm quadros de infertilidade que poderão ter dificuldade para engravidar. Mas a grande maioria das mulheres
ao pararem a pílula, voltam à fertilidade normalmente. Eu já vou emendar a pergunta da Juliana, doutor. Ela falou que tem ali 35 anos, né? Eu tenho os meus 39, quase 40. E as mulheres começam a ficar preocupadas com a idade. Interfere bastante para engravidar? Interfere, Biane. Se tem um problema para gerar, que é gerado, né, com a idade, é a questão da gravidez. Existe uma grande queda da possibilidade de gravidez após os 35 anos. Então, à medida que os anos vão passando, a taxa de fertilidade também vai diminuindo. É por isso que, assim, a gente não recomenda que as mulheres comecem a tentar engravidar após os 35 anos. A não ser que elas não tenham parceiro, que elas não estejam ainda numa vida estável, enfim, que não seja o momento adequado para engravidar. Mas aquelas mulheres que já estão casadas, que já têm uma vida estável, a gente recomenda as tentativas de gravidez antes dos 35 anos, sem dúvida nenhuma. Ok, doutor, vamos para a próxima. É da Mara. Ela fala: boa tarde, tenho 53 anos e menstruo normalmente. Tenho um mioma grande. O tratamento mais indicado é a retirada do útero? Ela agradece, é a Mara, doutor. Mara, em relação aos miomas, o grande ponto que a gente deve levar em consideração aqui é que a maioria dos tratamentos para miomatose uterina, que seriam esses nódulos que aparecem no útero, são os tratamentos clínicos. O que isso significa? A gente tentar suspender sua menstruação, fazer com que você não tenha sangramentos importantes durante o período menstrual. E se a gente controla simplesmente com tratamento clínico, não há indicação da retirada do útero, não há indicação da esterectomia. A esterectomia vai ficar reservada somente para aqueles casos em que a gente não consegue o controle do sangramento com o tratamento clínico. Tá bom? Então, cirurgia somente em último caso. Agora vamos para a próxima, é da Cileia. Boa tarde, gostaria de saber se é normal sentir dores depois da laqueadura, mesmo depois de muitos anos de feito o procedimento. Ela não fala quanto tempo, mas provavelmente deve fazer um bom tempo, doutor. É possível? Olha, Cileia, é muito difícil dizer se a dor é proveniente da laqueadura ou não. Às vezes só o fato de ter feito uma cirurgia já pode formar aderência, cicatrizes intraabdominais, que também podem ser causa de dor. É claro que existe uma síndrome pós-laqueadura tubária que pode promover um pouquinho mais de sangramento durante a menstruação e que pode produzir um pouquinho mais de cólica. A sua história não ficou muito bem clara se essa dor ela é constante ou se é uma dor que vem junto com a menstruação. Então, nesse caso, eu recomendo realmente uma consulta com seu ginecologista para discutir isso aí. Mas nem sempre, Abiane, lembrando que nem sempre dor pélvica tem relação com algo ginecológico. A gente tem que lembrar que a gente tem bexiga, a gente tem intestino, a gente tem musculatura, a gente tem um punhado de órgãos aí pélvicos que podem realmente ter esse efeito no quadro doloroso aí. E é bom sempre a gente verificar se está sentindo dor, né? Porque algo de não muito bom está acontecendo ali. Então, se não é de uma forma, é de outra, e tentar sempre investigar, não é, doutor? Perfeito, Biane, perfeito. Porque as mulheres têm muito também intestino preso, ou às vezes alterações gastrointestinais que culminam com essas dores, com esses quadros dolorosos aí, que às vezes vêm associados a cólicas e que confundem muitas vezes com as cólicas uterinas. E elas sempre pensam em algo ginecológico, quando muitas vezes não tem nada a ver com a parte ginecológica. Vamos se cuidar, gente. Andréia Costa. Olá, boa tarde. Fiz um ultrassom de rotina e meu ovário do lado esquerdo está maior que o direito. Esse fato é normal ou é perigoso? Andréia, os ovários eles são realmente assimétricos. Eles não têm tamanhos similares ou do mesmo tamanho, né? Sem contar que se você ainda está no período fértil, que eu imagino que esteja, cada mês um ovário vai ter um folículo que vai ser recrutado. O que isso significa? A ovulação ela acontece a cada mês de um dos ovários. E aquele ovário que ovula naquele mês, ele, em geral, ele tende a ser maior do que o outro ovário. Então, a princípio, é um achado completamente normal e não deve ser causa de preocupação. Doutor, agora eu vou fazer uma pergunta e vou pedir se o senhor fica mais um pouquinho com a gente para o senhor me responder daqui a pouco. Mas eu já vou fazer a pergunta, o senhor já vai pensando, pode ser? Pode, claro. Ela é da Suzana. Boa tarde, tenho 2 miomas. Eu corro risco de comprometer outros órgãos? Ela é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Suzana, comprometimento do órgão é muito difícil. O que pode acontecer em alguns casos, raros casos, são miomas extremamente grandes, que sejam miomas que estejam fora do útero, e nesse caso eles podem comprimir alguns órgãos, talvez o intestino ou a bexiga, e isso pode gerar sintomas urinários frequentes,
pode de repente provocar uma constipação intestinal, mas esses miomas têm que ser muito grandes ou o útero tem que ter um volume extremamente aumentado para que haja algum comprometimento. Mas ainda assim, não são comprometimentos graves que vão te prejudicar de uma forma que vão invadir outros órgãos, não é esse tipo de comprometimento. É só uma compressão que vem do lado de fora mesmo e que geralmente não causa maiores transtornos e a cirurgia, nesses casos, pode ser indicada. Então, já deu uma sossegada em você, hein, amiga? Vamos lá. Adélia Araújo, boa tarde. Tenho 49 anos. Minha menstruação veio uma vez esse ano e estou engordando. Pode ser menopausa? Obrigada, doutor. E aí, doutor? Adélia, infelizmente, esse é um grande problema da menopausa, né? Desse período que a gente chama de climatério. Tá? Então, o ganho de peso, realmente, durante esse período de climatério, ele tem essa relação, tá? Então, o climatério ele vem associado também a esse ganho de peso a cada ano pós-menopausa. Então, como sua menstruação veio uma vez no ano, a gente tem que observar se essa menstruação foi a última menstruação que você teve na vida. Se foi a última menstruação, a gente, como eu já disse anteriormente, a gente vai chamá-la de menopausa, tá certo? Então, tem relação sim, vale a pena conversar com o seu ginecologista para ver se você tem algum sintoma ou alguma alteração ou alguma indicação para reposição hormonal, que seria algo indicado em algumas mulheres. Ai, doutor, mulher sofre, viu? Com esse negócio de engordar, de hormônio, e agora é isso, e agora é aquilo. Que sofrimento, viu, doutor? Você sabe, Biane, que tem vários estudos que mostram que a mulher ganha peso realmente ao longo da vida. Não é só a menopausa. A menopausa, ela acrescenta um pouco mais esse aumento de peso, além de modificar os locais onde essa gordura é acumulada, né? Então a gordura passa a ser acumulada ali na região do abdômen, começa a mudar um pouco esse perfil de acúmulo de gordura também. Ai, meu Deus. Mulheres, mas nós somos guerreiras. Maria José, sua pergunta agora. Boa tarde. Tenho a bexiga baixa e às vezes sinto um pouquinho de ardor. O que pode ser, doutor? Ela é de Hortolândia, São Paulo. Maria, é difícil dizer em relação ao ardor da urina, né? Será que tem alguma outra causa? Será que você tem algum quadro associado, né, que pode justificar esse ardor ao urinar? É difícil a gente dizer sem um exame, sem uma avaliação. Alguns quadros de bexiga baixa, eles melhoram com fisioterapia, eles melhoram com alguns tratamentos mais simples, outros precisam de cirurgia. Então eu acho que você merece sim uma avaliação do seu ginecologista para avaliar qual a melhor conduta para o seu caso, sem dúvida nenhuma. Agora a pergunta da Elisete. Boa tarde. Doutor, eu tenho 41 anos e estou na menopausa precoce. Existe a possibilidade de engravidar nesse período? Ela é de Juazeiro do Norte, Ceará. Elisete, a primeira coisa que a gente tem que ter atenção é o seguinte: após os 40 anos, a gente não considera a menopausa precoce, tá? A gente só vai considerar isso antes dos 40 anos. Se você já tem 41, se eventualmente você menopausar, está dentro da fase esperada. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que se você já tiver numa fase final de idade reprodutiva, realmente, existe chance de engravidar enquanto houver menstruação. Mas se já estiver muito lá no final mesmo, se seus hormônios estão elevados, se as ovulações elas não acontecem com frequência, se as menstruações não descem todo mês, a probabilidade de gravidez vai diminuindo com o tempo. Eu acho que vale a pena uma consulta com uma certa urgência com o ginecologista para conversar sobre isso e avaliar realmente. Não entendi muito bem se você quer engravidar ou se você quer se prevenir, mas vale a pena uma consulta para você diagnosticar de fato em que quadro você se encontra. Muito bom, né? Querendo engravidar, né? Tem que ir do mesmo jeito e não querendo também ir ao mesmo jeito, né? Também, isso aí. Maria Isabel agora. Boa tarde, doutor. Eu tenho 67 anos e estou com uma dor na mama direita, principalmente se encosto a mama em algum lugar. Esse ano eu não fiz mamografia. Estou preocupada em fazer uma consulta presencial, pois sou do grupo de risco. Olha, Maria Isabel aqui falou duas coisas bem interessantes, hein, doutor? E aí? Maria Isabel, a primeira coisa que você deve ficar atenta e tranquila é que dor nas mamas é um dos principais sintomas que as mulheres têm nos consultórios ginecológicos e na grande maioria das vezes não traduzem câncer, que é o grande medo de todas as mulheres. Então o câncer, para ele ter um quadro doloroso, ele geralmente é um câncer muito avançado. É claro que você precisa fazer a mamografia, eu entendo que você se encontre no grupo de risco e talvez por isso não queira se expor às possibilidades do corona, mas se você tiver uma dúvida muito forte, vale uma consulta de fato, pelo menos para uma avaliação, uma mamografia para avaliação, mas já te adianto,
a possibilidade de ser câncer baseado somente na dor, ela é muito pequena. Palpe suas mamas, se conheça também, vê se tem algum nódulo palpável ou não. Se não tiver, eu te tranquilizaria nesse primeiro momento até passar na consulta com o ginecologista aí. Muito bom. E ela foi bem, né? Falou exatamente o que a gente falou bem no comecinho, quando a gente começou a fazer as perguntas, né, doutora? Esse medo de repente, ir até o médico, né? Até onde o incômodo e o medo dão uma atrapalhada aí nesse tratamento, né? É isso, Biane. Uma coisa que a gente tem que ficar atento é que a gente não pode menosprezar quadros clínicos que são importantes ou, às vezes, pacientes que são de alto risco para desenvolvimento de câncer, por exemplo, e deixar de fazer as rotinas dessas pacientes. Algumas pacientes que têm um risco mais aumentado, infelizmente, elas vão precisar passar em consulta, vão precisar de avaliação, porque a gente também não pode deixar que somente o medo do corona faça com que outras doenças prevaleçam e essas pessoas acabem morrendo de outras doenças que também são graves. Com certeza. A gente tem uma pergunta aqui da Karina Pereira. Boa tarde, doutora. Eu tenho 23 anos, fui diagnosticada com ovário policístico. Minha menstruação é totalmente desregulada e tenho muitos problemas com acne. Qual é o melhor tratamento? Já tentei com anticoncepcional, porém aumentou muito o meu peso. Ela é de Maricá, Rio de Janeiro. Karina, eu estou entendendo que se você tem acne e tem esses ovários policísticos, existe uma grande probabilidade que você tenha um quadro que a gente chama de síndrome dos ovários policísticos. Se você tem sobrepeso, se você está acima do peso, em geral uma perda de 5 a 10% do peso melhora um pouco a síndrome, tá? A pílula anticoncepcional é de fato um dos tratamentos. Existem algumas pílulas mais específicas utilizadas nesses casos e que podem ter um efeito benéfico. Tá? Em relação ao ganho de peso, eu não sei qual foi o anticoncepcional que você utilizou. As pílulas mais modernas, elas não têm essa correspondência, essa relação com o ganho de peso. Então, vale a pena conversar com o seu ginecologista, inclusive avaliar se esse ganho de peso não foi relacionado a uma alimentação inadequada, a um sedentarismo, né, ausência de atividade física, para justificar esse aumento de peso que não fosse o uso da pílula, tá? Então, vale sim, a pílula é o primeiro tratamento e é o tratamento que a gente opta para mulheres que não querem engravidar e que têm essa síndrome também. Agora a pergunta da Edilene. Boa tarde, tenho 50 anos e ainda estou menstruando e vem muito. São 5 dias seguidos e o ciclo é de 28 dias. Isso é normal por causa da idade? Ela é do Rio de Janeiro, doutor, e aí? Oi, Edilene, seu quadro aparentemente é um quadro normal, tá? 5 dias de menstruação não são dias aumentados, a gente considera um período normal, tá bom? Ciclos de 28 dias também são normais. Você tem 50 anos, ainda não menopausou. A média da menopausa, da idade da menopausa da brasileira é de 48 anos. Você está um pouquinho além da média, mas ainda a gente considera completamente normal. Não vejo nenhuma alteração grave para você nesse momento e consideraria somente uma rotina ginecológica quando isso for possível. Relaxa, Edilene, tá tudo bem, tá tudo bem. Agora é a Sumaia. Boa tarde, doutor. Estou tendo infecção na urina repetidamente, com dor forte e sangramento. Sempre tomo antibiótico e depois de 2 meses volta de novo. O que pode ser? Sumaia, existem quadros de infecção urinária de repetição que podem cursar com um quadro como esse que você está me dizendo, tá? São quadros que a gente considera de cistite hemorrágica, que seriam infecções em que há uma destruição do camadinho interna da bexiga, e isso faz com que haja algum sangramento. É claro que, a depender da sua idade, vale uma investigação da bexiga também para ver se não tem alguma outra causa. Se for simplesmente uma infecção urinária recorrente ou uma infecção urinária de repetição, existem tratamentos mais prolongados, com antibiótico que a gente faz o uso uma vez por dia, durante a noite, tá? E durante um período prolongado, que vai de 3 a 6 meses. Fazendo esse tratamento, muitas das mulheres evitam que tenham esses quadros de repetição. Mas aí também tem que se consultar para saber se é exatamente isso o seu quadro. Muito bom. Doutor, o senhor é maravilhoso. Quantas perguntas com ótimas respostas. Muito obrigada por hoje. Acho que dá para a gente ficar um bom tempo aqui. É muito bom saber que as pessoas participam e é muito bom ter as suas respostas aqui, viu? Obrigado, Biane. Muito obrigado. Sou muito feliz de estar aqui na TV com vocês. Obrigado mesmo. E eu que agradeço. Os contatos do doutor estão aí na tela, mas, doutor, pode passar o seu Instagram também para quem quiser lá dar uma olhada, fazer alguma pergunta? O Instagram está aí na tela, né? E tem vários textos informativos e postagens que eu faço que tiram muitas dúvidas de algumas mulheres aí. Doutor, muito obrigada. Um beijo grande. Até daqui 2 semanas.